pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar de arte. Eu sou a Juva Lauer do podcast Mamilos. Sou eu que vou receber a maravilhosa, queridíssima Rita Von Hunt hoje para esse papo. Primeiro, eu queria dar boas-vindas a todos, falar para vocês convidarem os amigos para a gente passar esses próximos meia hora, 45 minutos conversando juntos. Agradecer muito o Bradesco pelo convite. Quem entrou agora já, por favor, me fala se tá bom o som, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Obviamente, quem é mamileiro já dá aquele tchauzinho, já manda aquele coração para eu ver que vocês estão aí, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu contar para vocês o que a gente vai fazer hoje aqui. A primeira coisa, vamos falar do tema. A gente vai falar de arte, como é que ela abre a nossa percepção para a realidade, como é que ela faz a gente olhar de uma forma diferente para coisas do dia a dia. Então, tem uma expressão de que o peixe não enxerga a água do aquário, né? De que a gente não consegue enxergar muitas coisas que a gente acredita que sejam naturais, porque quando a gente já nasceu, quando a gente chegou, já era assim, a gente não se questiona. Como que a arte é um antídoto para isso? Como que a arte nos ajuda justamente a questionar tudo isso, tá? Essa é a nossa missão hoje, esse é o nosso papo, mas para simplesmente eu falar com a Rita sobre isso, eu poderia fazer um podcast. A Rita poderia fazer um vídeo sobre isso e vocês poderiam acessar quando vocês quisessem. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, a nossa proposta, é muito mais do que uma conversa minha com a Rita, é uma conversa de vocês que vão estar aqui comigo e com a Rita. Para fazer isso, o que a gente pensou? A gente vai ter 2 blocos, a cada bloco eu faço uma provocação para vocês, vocês vão respondendo, colocando perguntas, eu converso um pouco com a Rita para abrir o bloco e aí depois a gente conversa a partir dos comentários de vocês. Combinado? Então, quero ver todo mundo comentando. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou chamar a nossa grande convidada do dia, a nossa professora de humanas preferida. Deixa eu chamar a Rita, peraí. Chega mais, Rita. Seja muito bem-vinda na nossa live. Ai, que linda! A professora de humanas mais linda! Ó, hoje eu peguei pesado na professora de humanas. Ó, eu tô com o colar de formas geométricas. Eu coloquei o quê? O jaleco dos anos 70. Hoje eu tô professora de humanas que viveu a Tropicália. Amei, amei. Eu amei esse seu cantinho cheio de flores. Tá maravilhoso. Eu montei ele só para você. Normalmente eu Ah, faço live numa parede branca. Aí eu falei, não, dona Ju merece mais do que mereço, a gente isso. merece. Então vamos lá, primeiro, para quem não é desse planeta e tá perdido e chegou nessa live, meu Deus, não sabe o que tá fazendo aqui, quem é você na fila do pão? Eu adoro essa pergunta, tava só esperando. Na fila do pão, eu sou a que pergunta se o pão é vegano. Uh! Meu nome é Rita Von Hunt. Não sei se, pelo look eu acho que vocês já perceberam que eu sou professora de humanas, mas é bom adicionar que eu sou uma drag queen, porque tem muita gente que não percebe, né? Eu sou apresentadora de TV, eu apresento um programa chamado Drag Me as a Queen, ao lado de 2 outras drags maravilhosas. Esse programa passa na América Latina toda. Eu tenho um canal no YouTube chamado Tempero Drag, onde a gente brinca de ensinar através da teoria marxista. A gente tenta transformar debates espinhosos em coisas mais palatáveis, né, mais divertidas. Que mais que eu faço? Eu sou atriz e professora de língua e literatura inglesa, hoje estudando para o meu mestrado em estudos de cultura. Mas que não sei se vai acontecer, menina, porque eu não paro de trabalhar. Minha vida é só... É muita didática nesse corpo, né? Quando você estava falando que você tenta deixar os conceitos mais palatáveis, eu acho que o que você faz com maestria é pegar conceitos que são abstratos, que são complexos,
e relacionar eles com o nosso dia a dia e trazer eles com muito tempero mesmo, porque tem muita ironia, tem muito bom humor, e eu acho que isso que é incrível, porque a gente consegue entender e a gente consegue, saindo de um vídeo teu, olhar para as mesmas coisas que a gente sempre olhou de uma forma completamente diferente. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque esse é um dos propósitos do nosso canal. É tentar proporcionar um tipo de entretenimento que seja comida para pensamento. Que as pessoas saiam desses vídeos falando, eita, oxi, e a partir daí elas têm um desejo de empreender pesquisa, né? Elas saiam de lá provocadas, mexidas, né? Muito bem, você faz isso muito bem e a gente vai buscar um pouco disso, trazer um pouco disso para a nossa live hoje. Vamos começar, galera. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta para vocês responderem e participarem da conversa, entrarem na conversa comigo e com a Rita. E a pergunta do primeiro bloco, no primeiro bloco, gente, é muito difícil live que não tem editor, né? O editor me deixa tão inteligente no podcast. O primeiro bloco é arte para quê? Sobre isso que a gente vai falar. E aí a pergunta para vocês é, o que tem alimentado a tua alma, o que tem te inspirado durante o isolamento social? Então vão escrevendo pra gente, vão nos contando, eu vou conversar um pouquinho com a Rita, e aí depois a gente volta para as perguntas, para os comentários de vocês, tá? Rita, vamos começar. Com tanta coisa acontecendo, com tanta emergência, com tanta urgência, é tempo de arte? Bom, primeiro, eu acho que eu já quero deixar uma provocação para você, dona Ju, depois contar para a galera a diferença de urgência para emergência, né? E, bom, se é tempo para arte, vale ressaltar que é sempre tempo para arte. Quando eu me deparei com o nome da nossa live, né, essa arte que incomoda, eu me lembrei de uma passagem que eu gosto muito de um livro do David Harvey, chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Né? Na página 26, o Harvey fala o seguinte: se as crises são fases transitórias e disruptivas, nas quais o capital se reconstitui uma nova forma, então também são fases em que questões profundas podem ser colocadas e solucionadas pelos movimentos sociais que tentam recriar o mundo com uma imagem diferente. Bom, o David Harvey, ele é um geógrafo, né? Ele é um intelectual marxista muito importante e assim, maravilhoso para ser lido. E ao falar sobre a crise, o Harvey recorre à arte. Então ele vai falar sobre imagem, ele vai falar sobre proposição, ele vai falar sobre inventividade. Então eu fico pensando, em especial, que nesse momento de urgência e de emergência, que é também um momento de crise, estar ciente do papel propositivo da arte, mas em especial do papel desbravador, do papel da arte como uma espécie de pá, que ela consegue se enfiar num terreno e mover esse terreno, né? E ao mesmo tempo que ela cria um buraco, ela faz uma montanha, né? Como uma pá que cava um terreno. Eu acho que esse momento em específico que a gente está vivendo, em especial agora, que a gente está se deparando com uma corrente subterrânea da sociedade brasileira, que é o fascismo, que a gente está se deparando com a impossibilidade da gente voltar atrás no debate antirracista, né? Da gente começar a permear todas as nossas ocupações por essa ótica. Eu acho que a arte tem aqui um caminho possível de desbravação que é maravilhoso. É que a gente comece a pensar, se indagar e procurar o que é que os movimentos, por exemplo, os movimentos negros, o que é que os movimentos antifascistas,
o que que os movimentos LGBT, o que esses movimentos que normalmente, historicamente, né, são marginalizados, o que que eles têm a dizer sobre o sistema? Qual é a forma qual é a lente através da qual esses movimentos veem o mundo e propõem intervenções no mundo, né? Então, eu acho que essa é a forma mais sensível, né? Uma coisa também sobre a qual eu sempre falo é que eu acredito muito nos afetos revolucionários, né? Eu acredito que a gente só muda as coisas quando as coisas nos afetam. E a coisa que mais nos afeta é afeto, né? Então é por isso é sempre importante pensar as nossas intervenções no mundo para que elas sejam afetivas e efetivas. E eu acho que a arte cumpre esse papel como nenhuma intelectualidade é capaz de cumprir. É sensacional isso que você está falando, porque a provocação que você fez de eu explicar o que é emergência e urgência, eu estava contando para a Rita ontem que eu fiz esse roteiro semana passada, mas ontem na minha sessão de terapia, por coincidência, dos pontos foi falar sobre a diferença de emergência e urgência. Por quê? Eu estava comentando que eu tinha a sensação de que eu tava com o alarme sempre tocando, sabe? E que eu tava com o alarme estragado, sabe? Quem é profissional de saúde, se tiver alguém ouvindo, até colocar o nome, a expressão que existe, mas existe uma expressão para falar da fadiga pelo alarme, que é quando você coloca os parâmetros errados, você fica disparando o alarme todo o tempo e se tudo é urgente, nada é urgente, né? E ela me chamou a atenção para isso. O que é uma emergência? E aí o exemplo médico nos ajuda aqui. O paciente estava lá, estava ok, e de repente uma coisa emerge, né? Então algo aconteceu, emergiu, algo aconteceu, e que nos pede uma ação, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso é uma emergência, algo aconteceu. Urgência é uma outra coisa. Urgência vem da necessidade, é o que é preciso, é o que é necessário. Que a gente saiba diferenciar a emergência do que é necessário, e aí que eu acho, né, que a gente volta para essa coisa que você está falando da arte como uma forma de questionar, uma forma de ver de novo e uma forma de trazer respostas. Uma outra coisa que eu vi ontem na sessão de terapia, muito útil, terapia façam. Eu estava falando sobre resistência, e aí a minha terapeuta perguntou assim, você sabe o que significa resistir? Pensa sobre isso. O que é resistir? Reexistir. Existir de novo. Então você está falando que a arte faz a gente pensar em outras maneiras de existir. A arte faz a gente resistir. Então quando a gente fala, mas Ju, eu tenho que ir atrás do pão, eu tenho que ir atrás da máscara, eu tenho que ir atrás de fazer o almoço, disso, de aquilo, eu não tenho tempo para arte. Você está falando de emergências. E aí a gente está falando de uma urgência. Resistir é uma urgência. É uma necessidade que vem de dentro, uma necessidade real, né? E eu acho isso, que a gente consiga ver a arte não só como entretenimento apenas, que também é bom e também é necessário e também é importante, mas como uma urgência, que arte, quanto mais tenebrosos são os tempos, quanto mais difíceis são os tempos, mais urgente é a arte. Eu acho isso uma quebra de paradigma, né? Eu concordo, né, em absoluto. Você sabe que uma coisa também que eu fiquei pensando é que o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, que é um filósofo super importante do século XIX, ele, e apesar aqui dele ser super disruptivo, eu não vou entrar por aqui porque, imagina, né, a gente levaria uma vida para falar sobre isso. Mas o Nietzsche tem um livro dele que é sobre The Will to Power, né, o desejo de poder. Eu não sei como ele está traduzido para o português. E nesse livro o Nietzsche tem aquela frase dele, uma das máximas que ficou muito famosa, né, que às vezes a gente cita sem nem saber que está citando Nietzsche, que é:
nós temos a arte, né? We have art, nós temos a arte para que a verdade não nos destrua, para que a gente não pereça da verdade. E aí o que que isso significa? Não é que a arte é um campo de falseamento. Muito pelo contrário, né? E aí, muito pelo contrário, mesmo pela trajetória filosófica do Nietzsche, quando a gente pensa que esse livro já é um livro mais avançado dentro da filosofia dele, e que antes disso ele já tinha discutido, ele tem um livro chamado O Nascimento da Tragédia, que ele vai discutir como a arte ela orbita entre as pulsões do Apolo e do Dionísio, né? Sendo Apolo a razão, a linha reta, a clareza, a sobriedade, e o Dionísio sendo a linha sinuosa, a confusão, a cor, a paixão. E ele fala que a arte, desde que a gente consegue fazer a análise da trajetória, da história da arte, ela transita pendularmente entre esses dois movimentos, né? Ela se vale da razão e da linha reta para poder chegar nessa sublimação, né? Quando Nietzsche fala a gente tem a arte para não perecer da verdade, e aí é uma coisa que muito provavelmente todo mundo que está nos acompanhando sabe, é muito, muito, muito difícil lidar com o mundo real, né? É muito difícil acordar e descobrir que a Ágata Félix, né, tomou um tiro nas costas dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, enquanto ela estava dentro de uma perua voltando da escola. É muito difícil saber do João Pedro, né, que teve a casa alvejada com 70 tiros e dentro de casa, respeitando a quarentena, morreu. Teve o corpo dele abandonado no IML, foi assassinado pelo Estado, né? Esse é o mundo real, né? Essa é a verdade. E a arte existe para que a gente não pereça dela. Mas a arte existe porque ela é uma forma da gente significar a nossa experiência. É através da arte que a gente, por exemplo, aqui também fica uma indicação para quem puder assistir o filme da Nise da Silveira. Ele está na Netflix. Você lembra como ele chama, Mari? A Voz do Coração? A Voz da Loucura? Eu acho que é No Coração da Loucura, que é um filme sobre uma importantíssima psicanalista que Nise, o Coração da Loucura. Uma importantíssima psicanalista que a gente teve no Brasil, junguiana, né, que lutou contra os manicômios e que trouxe a arte-terapia para o Brasil, né? E que ela conseguiu, através da linguagem artística, tratar pessoas que não conseguiam ser tratadas através do discurso, né? Muito do trabalho do Jung, que é um importante psicanalista, é abrir uma vereda de tratamento para quem não consegue o tratamento através do discurso, né? Encadear a nossa linguagem num discurso, tarará, isso está ligado a um processo do real, né? Ainda que simbólico, né? Mas a criação das imagens, a pintura, o desenho, o teatro, a música, tudo isso é uma forma de sublimar o que a gente sente. E aí, só para deixar um ponto final, que eu falo mais que a véia da cobra, é importante falar sobre o seguinte. Quando a gente está pensando nessa sublimação, quando a gente está pensando nesse movimento de sair de si, a arte deixa um legado para quem virá, né? Então, através da arte, a gente encontra movimentos, como a Ju bem pontuou, de resistência, que farão com que a nossa subjetividade possa existir de novo. E nunca, nunca, nunca esqueçam, o desejo de todo ditador é que os indivíduos não possam se tornar sujeitos. E a gente se torna sujeito através de um processo de subjetivação. E esse processo de subjetivação acontece assim, de forma infinita na arte. Muito bem, já que você está falando disso, já que você trouxe essa citação do Nietzsche, conta pra gente o que agora, nesses tempos difíceis,
está te fazendo não perecer da realidade? Para Eu, onde você tem se alimentado? Que tipo de eu, arte? eu falei demais. Você não quer começar contando a sua? Não, conta você. O que você está assistindo? O que você Beleza. está Bom, ouvindo? O que você está lendo? é, é muito doido pensar isso, porque eu acho que eu tive um movimento de reboot, né? Eu sei que, a princípio, quando a gente estava lá em 2018, e quando eu vi o cenário se acirrando, né? Porque, assim, a gente está falando sobre fascismo, a gente está avisando que era um governo de morte, a gente estava subindo o vídeo do Bolsonaro falando que ele queria uma guerra civil com 30 mil mortos. A gente está fazendo isso desde 2017, desde 2016. Né? Mas à medida que eu vou vendo o cenário acirrando, que eu vejo que horas são e eu falo, Jesus, né? A gente está rumando sem freio, né? Para um abismo. Meu primeiro impulso foi me apegar com todas as distopias que eu já conhecia e as que eu queria ler. Então, foi tudo, assim. O Conto da Aia, Admirável Mundo Novo, 1984, Fahrenheit 451, O Homem do Castelo Alto, que é do Philip K. Dick, da Úrsula Le Guin, Os Despossuídos, Não tudo, tudo, tudo. Eu fui. acredito. Não é hora para ler isso, É, Rita, é para desgraçar sua cabeça. Vai ler a fundação mas também? é aí que. Na colônia penal do Kafka. Mas aí o que aconteceu? Através dessa busca pelo ruim, eu consigo enxergar alternativas do bom. Né? Então, eu trabalho muito nesse pêndulo, assim, quando eu preciso de esperança, quando eu preciso me manter forte, quando eu preciso alimentar as pessoas que estão à minha volta com bondade, felicidade, carinho, eu olho para produções artísticas, como, por exemplo, a tela O Grito, sabe? E quando eu olho para essas coisas, eu consigo resgatar e reavivar o que existe de humano e de carinhoso e de bonito dentro de mim. Muito bem, eu vou, para a gente encerrar esse bloco, ler algumas coisas que as pessoas foram mandando conforme a gente ia conversando, para a gente comentar o que tem alimentado elas nessa quarentena, né? Olha que legal que a Michelle Sanches está falando. Eu estou criando um clube de leitura feminista e a arte se faz muito presente nisso. Eu amei, porque assim, ler é uma experiência de jornada, de travessia, de uma janela para outras pessoas, outros mundos, outras realidades. Mas fazer essa jornada com outras pessoas, isso é muito legal e é raro a gente ter a oportunidade, né? Então, eu gosto muito disso. Eu compro o livro físico porque dá para emprestar. Porque daí você consegue emprestar para um amigo, ele lê e você trocar figurinha, sabe? Eu adoro isso. Então, achei muito legal o Clube de Leitura Feminista. A Eu Gay Blog diz que voltou a escrever. E isso também é terapêutico, né, Rita? A minha terapeuta falou para eu fazer um diário. Ó, faz um diário. Escrever é muito importante, né? Sim. Isso é uma forma de fazer aquelas duas coisas que a gente falou. Primeiro, traduzir, né? Organizar o que está dentro. E segundo, deixar um legado. Né? A coisa que está escrita, ela resistirá ao tempo. É isso aí. Ó, o que mais que eu achei legal? A Niviane Amorim disse: eu comecei a costurar, fazer crochê e ver minhas séries que não dava tempo. Aprendi a fazer pão, bolos diferentes, conheci muitos canais no YouTube, novos podcasts, muita arte. Sabe o que eu gostei disso? Eu não via costura, bordado como arte. Porque a gente tem esse olhar que é masculino, que valoriza a arte que é feita por homens. E eu comecei a seguir um Sim, perfil no Twitter, nem sei como, nem sei quando, não sei, que só posta artistas femininas.
E aí começa várias coisas que são diferentes desse olhar de arte mais restrito, de, sei lá, música, dança, teatro, não sei o quê. E aí cabe todas essas coisas e cabe um monte de outras formas de arte que são femininas ao longo da história e que a gente vê como muito cotidiano, né? Como rotina, como cuidado, como parte da casa, e não como expressão artística quando é super artístico. Eu achei isso muito interessante também. Sim. Que Sim. mais? Que mais? A Dama Paola falou que está assistindo live das bandas favoritas e é isso que tem impedido ela de surtar loucamente. Adorei. O Everton falou: ouvir músicas que remetem minha nordestinidade e brasilidade. Tenho procurado leituras que me enriqueçam e vídeos que me façam rir, pensar e aprender. Sobre o que ele está falando, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco, que eu acho interessante. Ele está Tá. dividindo as coisas que ele assiste por plataforma. E eu acho curioso, porque eu tenho exatamente isso. Meu comportamento é muito diferente em cada plataforma. Então, por exemplo, se eu vou ler série, eu quero ver coisa para desligar, eu quero ver coisa. Mas quando eu vou para livro, eu não tenho esse critério, o critério é outro. Eu leio terror, eu leio ficção científica, eu leio tudo. E é engraçado, como, então música, eu quero uma música que seja calma, ou eu quero uma música que seja feliz, mas não necessariamente eu vou ver uma série feliz. E não necessariamente nenhum desses critérios vai Sim. para música. Você tem isso de cada plataforma você usa de uma maneira diferente ou com um objetivo diferente? Eu acho que sim. Eu sou absolutamente apaixonada por coisas de época. Então, normalmente, quando eu recorro à série, as séries que me prendem são séries de época, né? E eu gosto também muito, a gente fez um vídeo no canal há algum tempo, chamado Revisionismo Histórico, porque eu reassisti, eu tinha assistido na faculdade e reassisti porque um amigo meu, a gente estava trocando figurinhas e a gente trocou essa. O Titanic, que foi produzido pela Alemanha nazista. Então, o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista alemã, financiou uma versão de Titanic lá nos anos 40. E, e aí eu reassistindo esse filme de época, eu gosto também de ver qual versão da história será contada. Né? Eu sou apaixonada por isso, por acompanhar uma narrativa e falar o que estão tentando me contar aqui. Qual, qual é a fantasia que, eu vi que alguém falou, assista Hollywood, né? Que é do, como que ele chama? American Horror Story, Glee, menina, ele fez tudo. Não, coloca Glee, diretor do Glee. Ele fez tudo. Ele tem um nome super... Ryan Murphy. Eu ia falar Ryan Gosling. O Ryan Murphy, ele fez essa série Hollywood contando a época dourada de Hollywood através da perspectiva dos latinos, dos negros e dos homossexuais. E das velhas, né? Porque Hollywood era uma fábrica de juventude. Então, e aí também eu acho que tem um ponto central para a nossa discussão sobre a arte que incomoda. A arte que incomoda, ela é sempre uma que consegue levar a linguagem até onde a linguagem não foi. Então, reparar onde estão as nossas barreiras de significância e levar a linguagem até lá. Eu vi a galera falando de Pose, né, que é uma série que conta sobre... Não, apaixonar. Essa foi uma das que durante a quarentena me trouxe uma lufada de vida, assim, porque é sobre a vida e a arte das pessoas trans, travestis, das drag queens, dos latinos, das pessoas em situação de rua, em Nova York nos anos 80. Né? Então, fantástica a série. Vamos para o segundo bloco, então, de como é que a arte pode ser combustível para mudança, ponto de partida, aquela fagulha, né, para gerar reflexão e para promover mudança. E aí, galera, para vocês nos ajudarem, participarem da conversa e entrarem na conversa com a Rita e comigo,
Vão respondendo pelos comentários que música, que livro, que espetáculo, que filme já te fez mudar de ideia, já te fez ver o mundo por uma perspectiva diferente. Coloquem aí quais Tá. que foram para vocês. Enquanto isso, você falou da Ursula Le Guin, dos Despossuídos. Eu amei esse livro também, ele está muito comigo. Assim, eu acho curioso como alguns livros têm uma experiência que se encerra na leitura, que você leu e foi incrível quando você leu, você fechou o livro, sei lá, 2, 3 meses depois você esquece que você leu, mas a jornada, enquanto você estava lendo, foi muito legal, foi muito divertido e tal. E alguns livros, eles ficam com você sempre. Os Despossuídos é um deles, é um livro bem incômodo, né, assim, que vai te incomodando, vai te cutucando. Mas eu queria falar um pouco sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Da Guin, que escuridão. foi o primeiro que eu li dela. Eu tinha um preconceito bobo com ficção científica. Eu achava que era, sei lá, que era bobo, que era coisa de, para que eu vou ficar imaginando e criando outros mundos se eu nem dou conta desse, né? Vamos lá. É muito querer fugir da realidade, sabe? E para mim era assim, arminha, navinha, sabe? Eu achava bobo. E aí eu assisti uma palestra de um cara que é escritor de ficção científica, e ele estava falando sobre como a ficção científica é um recurso então, já que eu não consigo falar com você sobre, no caso da Mão Esquerda da Escuridão, sobre a questão de gênero, porque você tem uma série de preconceitos, você tem ideias pré-formatadas, você acha que você sabe todas as respostas. Porque você não vê a água do seu Exato, aquário. exato. Eu chego para conversar com você e você já vem com tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Para você flexibilizar um pouco isso, eu vou te levar para um novo mundo. Porque dela, eu não estou falando de você, tá? Eu não estou falando da sua mãe, da sua irmã, dos seus amigos, não estou falando da sua vida. É um outro mundo, as regras desse mundo são outras e tal. E aí, quando eu te apresento um outro mundo com outras regras, eu consigo te fazer pensar de uma outra maneira. E nesse universo, ele cria um planeta em que todos os seres, né, são hermafroditas. Eles, a cada ciclo, eles têm um momento em que define a sexualidade, que é o momento de cio, vamos dizer, que é o momento onde eles estão disponíveis para o sexo, que eles vão definir se eles vão ser masculino ou feminino naquele ciclo, vão procurar o parceiro de acordo com isso. Então, eles performam como homens ou como mulheres, depende. Eu não percebi, eu não vi de onde isso estava vindo. Conforme eu fui me envolvendo com a história, quando eu terminei, eu entendi que esse mundo que ele constrói, em que o gênero não importa, me faz ver quanto o gênero importa no nosso. Então, um monte de coisa que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha aceitado antes, porque ele me levou para esse universo, eu passei a aceitar e a observar. E o livro não termina quando você termina de ler. Todos os dias eu me deparo com alguma coisa nova que eu passei a enxergar por causa desse livro. E aí eu queria te perguntar, que livro, filme, série já fez isso por você? Perfeita pergunta. Só para falar uma coisa que você disse que eu queria muito, muito tocar nesse ponto, é que tem um dramaturgo muito famoso chamado Bertolt Brecht, né? Que ele é a pessoa que estabeleceu o teatro épico, né? Um teatro onde há uma narrativa sobre a história. Muitas vezes onde há um narrador que fala, aqui está acontecendo a cena e de repente o narrador quebra a quarta parede e fala com o público, fala, ei, você percebeu que ela está traindo o marido? Só que as peças do Brecht, elas eram infinitamente políticas. Então, por exemplo, Os Fuzis da Senhora Carrár, que quem está assistindo agora pode achar PDF, ler, é uma peça curtíssima e dá para entender quem é o Bertolt Brecht. Ele tem uma frase que é, se você quiser que o público saiba que o oceano é azul, pinte-o de vermelho. Então, quando você apresenta uma coisa, quando a gente usa, por exemplo, a ficção científica para subverter as lógicas, a gente começa a perceber
que as lógicas estão subvertidas. Então, como elas eram? Como elas são? Sobre isso, tem duas coisas que eu quero falar antes de falar sobre né, qual tem me feito esse mundo novo. Tem um vídeo na TV Boitempo, que é um canal do YouTube, TV Boitempo, chamado Ficção Científica e Marxismo. É uma palestra que aconteceu aqui em São Paulo, na Tapera Taperá, que é uma livraria, que contou com a presença da Ana Rusch, que é uma professora de literatura, eu já fui aluno dela, Maria Elisa Sevasco, né, que é a minha musa inspiradora, é a professora que eu mais tenho contato, né, provavelmente minha orientadora, e a Kênia, eu acho que eu anotei o sobrenome dela aqui, Kênia Freitas, né, que estava ali, e é uma pesquisadora, mas estava ali para falar sobre afrofuturismo. Estou deixando essa palavra aqui delicadamente separada em sílabas, porque eu quero que vocês vão, depois dessa live, para o Google e se esbaldem nisso aqui, né? Mas só para deixar também uma pontinha de provocação... Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso, ter entre aspas, uma visita guiada, tem um Mamilo sobre afrofuturismo que está muito bom, então tem várias dicas, ajuda você a entrar nesse universo, vale muito a pena. Quando vocês fizeram ele? Ano passado, final do ano passado. Não vi, menina. Passou por mim. Mas, ó, já é bom saber que depois daqui eu vou lá. Bom, mas para deixar uma provocação para vocês sobre afrofuturismo, eu fiz, né, uma série de notas de coisas que eu queria falar, mas o tempo é urgente. O que eu quero deixar de provocação para vocês é pensar o seguinte. A gente tem o Sam Ra, que é um jazzista do início do século XX, norte-americano, que ele passa por uma experiência nos anos 40. E a partir dessa experiência ele fala, eu fui abduzido, ele adota o nome Sam Ra, eu fui abduzido, me levaram para, não lembro se é Saturno, acho que é Saturno. Então o jazz que eu estou produzindo é sobre a libertação das pessoas e a libertação do povo negro e um mundo melhor e tarará, tarará. Nos anos 40. Se a gente for para os anos 70 e 80, tem o George Clinton, né, que a cada novo disco ele criava um novo personagem, um novo jeito de se vestir, um novo jeito de cantar. Inclusive ele tem um personagem chamado Dr. Funkenstein, né, que era esse monstro construído através do funk. E a cada novo disco, ele se transformava em uma nova persona intergaláctica. Persona intergaláctica na música. A primeira pessoa que a gente pensa é o David Bowie. Um homem branco. Né? Então, antes de um homem branco criar uma persona intergaláctica, né, o Ziggy Stardust, a gente teve dois musicistas negros que fundaram a ideia desse projeto artístico. Né? Então, aí, para encerrar o que eu estou tentando provocar vocês a pensar sobre afrofuturismo, é uma coisa que a Kênia Freitas, nesse vídeo da TV Boitempo, que é Ficção Científica e Marxismo, que ela vai falar o seguinte: a experiência negra contemporânea já é uma experiência de ficção científica. Quando a gente pensa, por exemplo, que as pessoas pretas, a população negra, ela foi abduzida do seu território, levada para um novo mundo, escravizada, torturada. Então, quando a gente pensa ficção científica, quando a gente pensa no céus, uma pessoa sendo levada para outro planeta, onde as pessoas são completamente diferentes, comem outras coisas e vivem de outro jeito. Meu amor, a gente fez, a civilização fez isso, né? Os nossos burgueses fizeram isso durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, né? E pensar, então, aí para amarrar, quando a gente está falando sobre ficção científica, em especial, né?
E esse é um tema que eu estudo. Aqui eu poderia falar do Frederick Jameson, eu poderia falar do Raymond Williams, indicar muita coisa, mas o papo que eu quero que vocês saiam daqui com ele é que a ficção científica, ela tem a capacidade de, ao reformular o nosso presente histórico, abrir a possibilidade de pensar o futuro, né? E esse, é aí que está a bomba da arte. É aí que está o motivo do Bolsonaro desmontar a Ancine. É aí que está o motivo dos governos autoritários, das ditaduras, falarem que artista é vagabundo, que é tudo maconheiro. É porque a arte é a ferramenta através da qual a gente consegue imaginar um novo futuro, né? E a Ju está dando o exemplo da ficção científica. O que tem me feito viajar para outros planetas? Em 10 segundos. Um filme holandês está disponível no YouTube com legendas em português. Todo mundo que está assistindo aqui vai poder sair daqui e assistir. Chamado A Excêntrica Família de Antônia. Assistam esse filme. Ele é tudo. O que ele te fez pensar? Menina, ó, então, na nutshell, né, num resumão, ele é sobre a utopia de outro tipo de família. Ele é sobre o matriarcado. Gosto muito desse assunto. Gosto muito, muito desse assunto. Ju, assista. O seu cu vai cair da bunda com a licença da palavra. Adoro! Fala pra mim, você já falou muito, né, em tudo isso que você estava falando de afrofuturismo, no que a gente estava falando de ficção científica, já tem um pouco dessa resposta, mas acho que a gente pode aprofundar ou amarrar como é que a ficção nos ajuda a desenvolver um olhar mais aguçado, mais curioso, mais questionador para a realidade que nos cerca. Que ferramentas são essas que a gente tem, que a arte tem, para nos tirar dessa zona de conforto, para nos fazer ver a água do aquário? Bom, então aqui eu posso, né, falar então sobre esses autores e pensadores que eu estudo, né? Eu vou começar de um outro lugar. Eu normalmente, quando vou falar sobre o que eu estudo, eu me formei em literatura inglesa, né? O que eu estudo majoritariamente é a Inglaterra e os Estados Unidos. Mas eu vou começar falando sobre o Julio Cortázar, né? Para quem não o conhece, ele tem um livro chamado O Jogo da Amarelinha, que o livro foi escrito de forma que você pode começar a ler pelo capítulo que você quiser. Então você pode ler primeiro o capítulo 4, depois ir para o 7, depois voltar para o 2, depois ir para o 14, né? De qualquer forma que você começa o livro, ele é fantástico. Bom, o Julio Cortázar, ele tem um livro de crítica literária chamado Valise de Cornópio, e lá nesse livro ele tem um ensaio chamado A Situação do Romance. Sempre que a gente vai dar aula de teoria do romance, de estudos do romance, a gente que é né, da galera marxista, que quer mudar o mundo, que quer acabar com a exploração e etc., a gente coloca ali esse texto para dar aquela provocada boa nos alunos. Bom, esse texto, A Situação do Romance, do Julio Cortázar, estou repetindo porque eu estou lendo aqui, a galera tudo falando o quê? O quê? Qual é o nome do livro? Tarará. Eu vou repetindo, gente. Depois a live fica salva, vocês assistem de novo. A live do Cortázar, olha que louco. O Cortázar, nesse texto dele, ele fala o seguinte: o empreendimento de conquista verbal da realidade. Que o que a ficção faz, o que o romance faz, o que os gêneros literários fazem, é um empreendimento de conquistar a realidade. Ou seja, de novo, levar a palavra até onde a palavra nunca tinha ido. Então, parem para pensar nas obras de arte mais arrebatadoras da vida de vocês. E provavelmente vocês vão falar de A Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, né? Que conta a história da família burguesa brasileira pelo ponto de vista da empregada, né? E uau, revolucionário, né? Ou então, quando a gente pensa no Dançando no Escuro, né? Que vai falar sobre o ostracismo manicomial do ponto de vista da pessoa submetida ao tratamento manicomial. E uau, revolucionário! Então, a arte tem essa... O artista, principalmente, o artista engajado, ele está o tempo todo com um laço
tentando jogar esse laço aonde a realidade nunca foi. E aí, depois que ele prende o laço, ele se puxa até esse lugar, né? E aí, esse é um dos mecanismos da arte, né? De conseguir levar a gente a pensar o que a gente ainda não tinha pensado, através de reconfigurar o nosso tempo presente. E aí, talvez eu pudesse falar também desse outro livro, do Frederick Jameson, que é um crítico de cultura norte-americano, chamado Arqueologias do Futuro. Então, como que é uma arqueologia do futuro? E aí o trabalho que o Jameson vai fazer nesse livro é exatamente esse, é de falar, a ficção tem esse poder de, ao mexer no tempo presente, lançar as pedras fundamentais do futuro. Então, mais uma vez, quando a gente se engaja na internet, é acerca de estão faltando vozes pretas, está faltando ocupação de pessoas pretas. Quantos artistas, quantos intelectuais, quantos autores, quantos poetas, quantos escritores... E aí, a partir do momento que a gente se engaja aqui e está remexendo o nosso presente, a gente... Ai, Túlio, eu te amo. Túlio foi meu professor, Túlio Acabei de Custódio. ver ele Sigam entrar. ele. Muito Ai, lindo. gente, esse rapaz, tá? E ele participou de um livro maravilhoso chamado Diálogos Contemporâneos das Masculinidades Negras. Eu estou citando de cabeça, é um título muito grande, eu sempre troco as palavras. Depois o Túlio escreve aí o nome do livro. Mas aí, quando a gente está mexendo esse caldeirão do presente, a gente, ao mesmo tempo, está lançando as pedras fundamentais do futuro. Né? É ao fuçar o presente, é ao mexer na raiz das coisas, que a gente consegue olhar o que a gente quer de diferente. E o que a gente quer de diferente é um país sem genocídio da população negra, sem encarceramento em massa da juventude negra, com direitos para pessoas LGBTs, fim da violência para a mulher, né? E essas coisas aparecem quando a gente sacode o presente. Para encerrar, antes que o Instagram nos derrube, quando você apresenta o artista como um laçador de realidade, um laçador de futuro, eu amei isso, usarei para sempre, te citando inclusive. Qual é a importância, alguém aqui já até falou, estava na minha pauta, da gente buscar outros laçadores, da gente diversificar quem é o laçador, como dizia a Chimamanda do perigo da história única. Por que importa que o laçador seja sempre diferente? Exatamente por isso. Porque o laçador diferente tem a experiência diferente, né? Eu não sou, e aliás eu tenho ódio de quem é essencialista, né? Se eu precisasse me filiar a uma corrente filosófica que não o marxismo, eu me filiaria a uma filha do marxismo, que é o existencialismo, né? Com o Sartre, com a Simone de Beauvoir. E os existencialistas, eles vão falar, e aí tá uma outra dica aqui, você que está assistindo a live, para ler a peça Entre Quatro Paredes, que é o Jean-Paul Sartre falando, como será que é o inferno? E aí tem essa frase célebre na peça, que é, o inferno são os outros. Mas aí você lê para entender. E aí o Sartre está defendendo, a Simone também, principalmente, mas o Sartre está defendendo que você é o que você faz e também o que é feito com você. Então, até que a gente abra o nosso ouvido para outras pessoas que passaram por outra experiência, que fizeram outras coisas, a gente vai sempre chegar no mesmo lugar, né? E se tem uma coisa que não dá é para a gente continuar nesse mesmo lugar. Né? Esse mesmo lugar que a gente está é o lugar da morte. É o lugar da subnotificação, do Covid matando mais de 30 mil pessoas no Brasil, da gente não ter projeto de saúde, de educação, de vida. E não é esse lugar que a gente quer. Muito bom. Eu vou ler um pouquinho das respostas. A gente fez a provocação de que livros fizeram as pessoas ter ideias diferentes, pensar diferente, sair da sua zona de conforto. Olha só, a Lira está citando Modernidade Líquida do Bauman. Muito bom. A Rei Alessandra está dizendo É o que Maravilha, que é uma enciclopédia viva. O audiobook feita pelo Chico Felice.
A Bia, que está, Beijo, Chico. ama o Chico, fez um release lindíssimo para o B9 desse livro, é muito legal. Aqui, como eu falei, o Bruno citou O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Diálogos com Marx, que é uma ficção científica. Não conheço. Olha aí, ó, tá? A Bruna que está te indicando, hein? Diálogos com Marx é uma ficção científica da Maria Elisa Sevasco, Ana Rush e Kênia Freitas. Eu acho que é isso. Essas são as meninas, são as professoras que eu citei. Então eu acho que ela tá dando o nome da live. É isso. Não é um livro. O nome da live. Certo. Sim. Menina, eu já tava aqui correndo para a biblioteca. Né? Pois é. A Mariana Nilman falando A Impermanência dos Parques, melhor conto. Gente do céu, olha, deixa eu falar, Mariana, muito obrigada por citar esse conto, porque isso me lembrou um conto da Úrsula também, Le Guin, chamado Aqueles que partem que abandonam Ornelas. Para esse momento que a gente está hoje vivendo, Covid, leiam este conto, não é? Pô, obrigada, Mariana, por me lembrar disso. Que sensacional, é isso. Tem que ler esse conto, é muito curto, vale a pena. Mas deixa eu fazer o papel da professora de literatura. Depois que você lê Aqueles que abandonam Ornelas, gente, na hora de traduzir os nomes eu não sei, é Those Who Leave Ornelas, em inglês. A Mari G tá jogando aqui no Google para mim. Tem outro texto que foi composto em diálogo com esse, que chama Those Who Stay and Fight. Então, Aqueles que abandonam Ornelas é o nome desse, e põe Those Who Stay and Fight, que é a resposta, aqueles que ficam e lutam. Então tem que ler os dois. Vou ler esse. Esse eu ainda não li. E justamente o Mamilos dessa semana é sobre resistência. Vou ler esse para me preparar. Quem mais? O Vicente falando Eu, Tu, Eles, da Regina Casé. E por fim, que sensacional, eu amei esse livro. A Litera Já falando O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Eu amo esse livro, é muito bom. Muito, muito bom. E eu não sei quem falou esse, mas eu vou citar mesmo assim, Mulher de... Gente, eu sou muito louca, né? Eu ia citar uma conversa aqui da Bia comigo, que é Mulher de Deus, Olha o Tempo, Vão Te Derrubar. E por fim, a gente não poderia encerrar sem Conceição Evaristo, Olhos de Água. Certo? Sim. Então, gente, a gente já vai acabar. Não é porque a gente queira, porque eu e você a gente ficaria conversando por horas, mas daqui a pouco, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Não queria que derrubassem sem eu te agradecer. Portanto, toda vez que a gente se encontra é tão bonito, assim, eu espero que para as pessoas tenha sido tão lindo quanto foi para mim, que elas tenham ficado tão enriquecidas como eu fico toda vez que eu te encontro. Eu só vi um monte de gente falando, Rita, maravilhosa, linda, incrível, 1000 corações. Muito, muito obrigada pela tua generosidade, pelo jeito que você discutiu no mundo pra gente. Obrigada, Rita. Eu que te agradeço, sempre que a gente puder abrir espaço para diálogo, para debate, para discussão, eu estou junta e eu gosto de puxar minhas amigas para falar, vem para o marxismo, boba. Gente, muito obrigada. A gente teve uma audiência que se manteve durante 1 hora inteira, o que é super difícil em live. Muito obrigada para todos vocês que estiveram com a gente, que participaram, que deixaram as suas mensagens. Muito obrigada mais uma vez ao Bradesco pelo convite. E essa live vai ficar salva para vocês mandarem para os amigos poderem assistir depois. Tá bom? Um beijo para todos. Você é foda. Tchau, gente.